telepatia e o veículo etéreo. Alice Bailey. Apresentação. Uma das características dos que se dedicam à causa do serviço à humanidade é que praticamente não se prendem a qualquer organização externa para integrar sua atividade. Eles se mantêm unidos por uma estrutura interna de pensamento e por um meio telepático de inter-relação. É assim que os grandes seres a quem todos procuramos servir, estão ligados e, graças a uma particular vibração, entram em contato uns com os outros, sem qualquer esforço. Considerando as dificuldades, as barreiras de idioma, as barreiras políticas, cabe a pergunta, que provê o terreno comum e que torna possível o intercâmbio entre as mentes envolvidas. A resposta a esta pergunta traz uma clara compreensão do que possa ser a substância etérica. A formação científica ocidental impõe uma série de comprovações e evidências para ser admitido o corpo etérico. Já a compreensão de que várias modalidades de eletricidade atuam no corpo humano permite aceitar com mais facilidade que o corpo etérico exista, e que ele seja um corpo de energia. Outro ponto a ser analisado é o da continuidade da substância etérica do corpo humano com a dos demais seres humanos e que ela seja uma parte integral do corpo etérico do próprio planeta e, por conseguinte, do sistema solar com toda uma gama de conclusões daí advindas. Todos esses pontos, e muitos outros, são abordados nesta obra e é isso que a torna atraente e de grande oportunidade. Extrato de uma declaração do tibetano publicada em agosto de 1934. É suficiente dizer que, sou um discípulo tibetano de certo grau, e isto diz muito pouco, pois todos são discípulos, desde o mais humilde aspirante até o próprio Cristo, e mesmo além dele. Vivo num corpo físico como outros homens, no Tibete, e às vezes, sob o ponto de vista esotérico, presido um grande grupo de lamas do Tibete, quando meus outros deveres o permitem. É este fato que fez com que fosse divulgado que eu seria um abade deste particular monastério. Os que estão associados neste trabalho conhecem-me ainda por um outro nome e função. AB sabe quem eu sou e me identifica por um dos meus nomes. Sou um irmão vosso que caminha um pouco mais adiante no caminho do que o estudante comum e, assim, incorreu em maiores responsabilidades. Sou um que combateu e lutou para abrir caminho para uma maior quantidade de luz do que o aspirante que lerá este artigo e devo, por isso, agir como um transmissor da luz, pouco importa o que isto custe. Não sou um velho, no sentido que a idade conta entre os instrutores, no entanto, não sou nem jovem nem inexperiente. Meu trabalho é ensinar e difundir o conhecimento da sabedoria eterna onde quer que encontre uma resposta, e tenho feito isto por muitos anos. Procura também auxiliar o mestre Ami e o mestre KH sempre que a oportunidade se oferece, pois desde há muito tenho estado ligado a eles e ao seu trabalho. Em tudo acima, disse-lhes muito, entretanto, ao mesmo tempo, nada disse que vos levasse a me oferecerdes aquela obediência segue toda a devoção que o aspirante emocional oferece ao grupo e ao mestre com quem ele ainda não consiga entrar em contato. Nem ele conseguirá fazer aquele desejado contato enquanto não transmute a devoção emocional em serviço altruísta à humanidade, não é o mestre. Os livros que escrevi são divulgados sem qualquer exigência de aceitação. Podem ser, ou não, corretos, verdadeiros e úteis. Depende de cada um de vós afirmar sua verdade pela prática correta e pelo exercício da intuição. Nem eu nem a AB estamos absolutamente interessados em tê-los aclamados como escrita inspirada, nem que alguém fale deles, com respiração opressa, como sendo o trabalho de um dos mestres. Se apresentarem a verdade de tal maneira que ela siga sequencialmente aquela já oferecida nos ensinamentos mundiais, se a informação dada elevar a aspiração e a vontade de servir, do plano das emoções para o da mente, o plano onde os mestres podem ser encontrados, então terão servido ao seu propósito. Se o ensinamento transmitido provocar uma resposta da mente iluminada do cooperador no mundo e trouxer um brilho de sua intuição, então, que o ensinamento seja feito. Mas não de outra maneira. Se as declarações depararem com uma corroboração final, ou forem consideradas segundo o teste da lei das correspondências, então tudo estará bem e bom. A não ser assim, que o estudante não aceite o que ficar dito. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus flua a luz das mentes dos homens, que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra.
Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e é que servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz e imure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Esta invocação não pertence a nenhuma pessoa ou grupo, mas a toda a humanidade. A beleza e força desta invocação repousam em sua simplicidade e no fato de expressar certas verdades essenciais que todos os homens aceitam, inata e normalmente, a verdade da existência de uma inteligência superior, a quem vagamente chamamos de Deus, a verdade de que por trás das aparências externas, o amor é o poder motivador do universo, a verdade de que uma grande individualidade veio à Terra, chamada Cristo pelos cristãos, que encarnou esse amor, para que o pudéssemos compreender, a verdade de que tanto amor, como inteligência, emanam da vontade de Deus, e finalmente a verdade que o plano divino só se pode realizar através da própria humanidade. Alice Bailey. Ensinamento sobre telepatia. 1. O campo da interação telepática. Uma das características que distinguem o grupo de conhecedores e servidores do mundo é a seguinte: a organização externa que os mantém integrados praticamente não existe. Eles se mantêm unidos por uma estrutura interna de pensamento e por um meio telepático de inter-relação. Os grandes, aos quais todos nós buscamos servir, estão assim ligados e podem, a menor necessidade e com o mínimo dispêndio de energia, contatar-se uns com os outros. Todos eles estão sintonizados com uma vibração específica. Nos novos grupos estão reunidas pessoas muito diferentes em sua natureza, que se acham sob diferentes raios, que são de nacionalidades diferentes, sendo, além disso, cada um delas, o produto de ambientes e de tradições hereditários bastante diversos. Além desses fatores óbvios, que imediatamente nos chamam a atenção, encontrar-se-á também uma igual diversidade na experiência de vida das almas em questão. A complexidade do problema aumenta imensamente quando se recorda o longo caminho que cada um percorreu e os muitos fatores, emergentes de um passado distante e nebuloso, que terão contribuído para fazer cada pessoa o que ela é atualmente. Portanto, quando nos fixamos nas barreiras e dificuldades advindas de tão diversas condições, imediatamente surge uma questão, que é que produz esse ponto de encontro e que torna possível uma interação entre as mentes envolvidas. A resposta a essa questão é de capital importância e requer uma compreensão clara. Quando se usam as palavras bíblicas, nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, temos a afirmação de uma lei fundamental da natureza e a base enunciada do fato que nós traduzimos pela palavra, não muito expressiva, onipresença. A onipresença tem sua base na substância do universo e naquilo que os cientistas chamam de éter. Essa palavra éter é um termo genérico que abrange o oceano de energias que estão interrelacionadas e que constituem aquele corpo de energia sintética de nosso planeta. Portanto, ao se abordar o tema da telepatia, deve-se ter o cuidado de se lembrar que o corpo etérico de cada forma na natureza é uma parte integrante da forma substancial do próprio Deus, não a forma física densa, mas aquilo que os esoteristas consideram como a substância construtora da forma. Nós usamos a palavra Deus para expressar a vida una que anima cada forma no plano objetivo externo. Assim, o corpo etérico, ou corpo de energia de cada ser humano, é uma parte integrante do corpo etérico do próprio planeta e, consequentemente, do sistema solar. Por seu intermédio, cada ser humano está basicamente relacionado com qualquer outra expressão da vida divina, pequena ou grande. A função do corpo etérico é receber impulsos de energia e ser impelido à atividade por esses impulsos, ou correntes de força, emanando de alguma fonte original. O corpo etérico, na realidade, nada mais é que energia. Compõe-se ele de miríades de fios de força ou diminutas correntes de energia, mantidas em relação com os corpos emocional e mental e com a alma, através do ser feito coordenador. Essas correntes de energia, por sua vez, têm um efeito no corpo físico e compelem algum tipo de atividade, de acordo com a natureza e o poder de qualquer que seja o tipo de energia que possa estar dominando o corpo etérico num dado momento. Através desse corpo etérico, portanto, circula a energia que emana de alguma mente. Quanto à massa da humanidade, a resposta é dada inconscientemente às diretrizes da mente universal,
Tal fato se torna mais complicado na nossa época e era, devido a uma crescente resposta às ideias de massa, algumas vezes chamada opinião pública, da mentalidade humana em rápido desenvolvimento. Encontram-se também, dentro da família humana, aqueles que respondem ao grupo interno de pensadores, os quais, trabalhando na matéria mental, controlam, a partir do lado subjetivo da vida, o surgimento do grande plano e a manifestação do propósito divino. Esse grupo de pensadores constitui-se de 7 divisões principais e é presidido por 3 grandes vidas ou entidades superconscientes. Estas 3 entidades são o Manu, o Cristo e o Machuan. Esses 3 trabalham primariamente utilizando o método de influenciar as mentes dos adeptos e dos iniciados. Estes últimos, por sua vez, influenciam os discípulos do mundo, e esses discípulos, cada um no seu próprio lugar e sob sua própria responsabilidade, elaboram seu próprio conceito do plano e empenham-se em dar-lhe expressão da melhor forma possível. Como se pode imaginar, esse é um processo de fazer reduzir os níveis de vibração até que eles estejam suficientemente densos para afetar a matéria do plano físico e, assim, tornar possível a construção de efeitos organizados nesse plano. Até então, esses discípulos terão trabalhado sobretudo sozinhos, exceto quando as ligações kármicas tornaram-nos conhecidos uns dos outros. Por sua vez, a intercomunicação telepática tem sido fundamentalmente restringida à hierarquia de adeptos iniciados, encarnados ou não, e ao seu trabalho individual com seus discípulos. Entretanto, considera-se possível, agora, estabelecer uma condição semelhante à referida acima e uma relação telepática entre os discípulos no plano físico. Qualquer que seja o lugar onde se encontrem, os membros desse grupo de místicos e conhecedores finalmente encontrarão meios para se comunicarem uns com os outros, o que já fazem com frequência. Uma ideia mística básica ou alguma nova revelação da verdade é subitamente reconhecida por muitos e, ao mesmo tempo, encontra expressão em muitas mentes. Nenhuma pessoa pode reivindicar o direito individual à verdade ou ao princípio enunciado. Muitas mentes terão registrado isso. Frequentemente afirma-se, numa generalização bem ampla, que essas pessoas captaram as correntes internas do pensamento ou responderam à atividade da mente universal. Todavia, quer literalmente, quer tecnicamente, as coisas não são bem assim. A mente universal é sintonizada por algum membro da hierarquia planetária, conforme a sua tendência mental e seu equipamento, e as necessidades imediatas são sentidas pelos adeptos em atividade. Então ele apresenta a nova ideia, a nova descoberta ou a nova revelação ao grupo de adeptos, naturalmente de forma telepática, e quando ela tiver sido discutida por ele, mais tarde ele apresenta ao seu grupo de discípulos. Entre eles, haverá um que responda mais pronta e inteligentemente que os outros e este, através do pensar claro e do poder dos seus pensamentos formulados, pode então influenciar outras mentes. Estas, por sua vez, apropriam-se do conceito como se fosse seu, apreendendo e tomam no manifesto. Cada um considera privilégio especial seu agir assim e, por causa dessa tendência para a particularização e da responsabilidade automaticamente gerada, investe nisso toda a sua energia e trabalha e luta em prol de seus pensamentos. Temos uma ilustração disso na história da Liga das Nações. O mestre Serapis, antes de empreender um determinado trabalho, procurou inculcar ideias construtivas que fossem de ajuda à humanidade. Concebeu ele uma unidade mundial no campo da política que se manifestaria como uma associação inteligente das nações em prol da preservação da paz internacional. Apresentou tal ideia aos adeptos reunidos em conclave e esses sentiram que algo deveria ser feito. O Mestre Jesus encarregou-se de apresentar esse plano ao seu grupo de discípulos, tendo em vista que estava trabalhando no Ocidente. Um desses discípulos no plano interno captou a sugestão e transmitiu-a, ou melhor, trouxe a um nível mais baixo, até se recordando da fonte originária, da qual estava totalmente inconsciente, passou-a, por sua vez, ao aspirante do sexto raio chamado Woodrow Wilson. A sugestão, enriquecida de ideias afins originadas de outras mentes, foi assim apresentada ao mundo. É preciso lembrar que a função de um discípulo consiste em focar uma corrente de energia de um tipo especial no plano físico,
onde ela possa converter-se num centro magnético de força e atrair para si mesma correntes de pensamento e tipos de ideias similares que não têm força necessária para constituírem vida própria, ou para causar um impacto suficientemente forte sobre a consciência humana. Na união está a força. Essa é a segunda lei que governa a comunicação telepática. A primeira lei diz o seguinte: 1. O poder de comunicação encontra-se na natureza da própria substância. Reside ele potencialmente no éter, e o significado da telepatia expressa-se pela palavra onipresença. A segunda afirma que 2. A interação de muitas mentes produz uma unidade de pensamento suficientemente poderosa para ser reconhecida pelo cérebro. Estamos aqui diante de uma lei que rege uma atividade subjetiva e de outra que rege a manifestação objetiva. Explicaremos as duas da maneira mais simples possível. Quando cada membro do grupo puder atuar em nível mental de consciência, liberto da natureza cerebral ou emocional, descobrirá a universalidade do princípio mental que constitui a primeira expressão esotérica da consciência da alma. Logo ele penetrará no mundo das ideias, tornando-se consciente delas através da placa receptora sensível da mente. Então, ele procura descobrir quem responda ao mesmo tipo de ideias e reaja, simultaneamente com ele, ao mesmo impulso mental. Unindo-se a elas, ele descobre que está em sintonia com as mesmas. A compreensão da primeira lei produz efeitos na mente ou corpo mental. A compreensão da segunda produz resultados numa estação receptora inferior, o cérebro. Isso é possível através do fortalecimento da própria reação mental de um homem à reação mental de outros, igualmente receptivos. Verificar-se-á, portanto, que esse processo de comunicação, governado por essas duas leis, tem estado sempre em operação entre os adeptos, os iniciados e os discípulos mais antigos que se encontram encarnados. A operação de tal processo deve ser divulgada agora e firmemente desenvolvida pelo grupo emergente de místicos e servidores do mundo que constituem, embrionariamente, o Salvador do mundo. Somente aqueles que conhecem algo do significado da concentração e meditação e que podem manter a mente firme na luz serão capazes de compreender a primeira lei e entender essa interação de energias de pensamento dirigido, a qual encontra um terminal de expressão na mente de algum pensador inspirado e o outro na mente daquele atento servidor do mundo que procura sintonizar-se nesses processos mentais retentores da chave para a definitiva salvação do mundo. A energia que dirige o pensamento tem como fonte um pensador que pode penetrar na mente divina, devido ao fato de ter transcendido a limitação humana. O receptor do pensamento dirigido é aquele que, em linguagem esotérica, alinha o seu cérebro, sua mente e sua alma. É um fato que a onipresença, uma lei da natureza e baseada no fato de que os corpos etéricos de todas as formas constituem o corpo etérico do mundo, torna possível a onisciência. O corpo etérico do Logos planetário impelido à atividade por sua vontade dirigida, a energia é esse resultado de seu pensamento forma que opera dentro e através do seu corpo de energia. Esse pensamento forma engloba e expressa seu propósito mundial. Todas as formas de vida subhumanas e as formas humanas até o estágio do homem avançado são governadas pelo pensamento divino por meio de seus corpos de energia, que são uma parte integrante do todo. Eles reagem, no entanto, de maneira inconsciente e não inteligente. A humanidade evoluída, os místicos e os conhecedores, está se tornando cada vez mais consciente de que a mente dirige o processo evolutivo. Quando essa consciência for cultivada e a mente individual estabelecer, conscientemente, contato com a mente de Deus, como se expressa através da mente iluminada da hierarquia de adeptos, nós teremos o aumento firme da onisciência. Essa é a história completa da interação telepática em seu verdadeiro sentido. Ela retrata o crescimento da oligarquia de almas eleitas que finalmente regerão o mundo, que assim serão escolhidas para governar, e que serão reconhecidas pela massa como desejáveis para esse alto cargo de coordenação que elas terão estabelecido entre 1. A mente universal. 2. Sua mente individual iluminada pela consciência da alma. 3. O cérebro reagindo à mente individual, 4. O grupo daqueles cujas mentes e cérebros estão igualmente sintonizados e telepaticamente relacionados. Com relação aos discípulos e aspirantes ao discipulado, presume-se que as suas mentes estejam, de algum modo,
sintonizadas com a alma. Presume-se também que eles estejam de tal forma alinhados que a alma, mente e cérebro estejam coordenados e comecem a trabalhar como uma unidade. Essa é a responsabilidade individual. Agora vem a tarefa de aprender a responder ao grupo e tratar de achar e contatar aquelas mentes que estão energizadas por correntes de pensamentos semelhantes. Isso tem de ser cultivado, mas como, meu irmão, deverá ser feito? Vamos considerar os vários tipos de trabalho telepático. O ser humano pouco desenvolvido e o homem ou mulher que não pensam, os não mentais, podem ser, e frequentemente são, telepáticos, mas o centro através do qual eles trabalham é o plexo solar. Portanto, a linha de comunicação é de plexo solar para plexo solar. Por essa razão essa é a telepatia instintiva e diz respeito ao sentimento, em todos os casos. Ela envolve, invariavelmente, radiações do plexo solar, as quais, no caso do mundo animal, funcionam geralmente como cérebro instintivo. Esse tipo de comunicação telepática é, definitivamente, uma característica do corpo animal do homem e uma das melhores ilustrações desse relacionamento telepático é aquele que existe entre mãe e filho. Esse é o tipo de telepatia que predomina atualmente nas sessões espíritas habituais. Nelas, o médium, praticamente inconsciente, estabelece uma relação telepática com as pessoas do círculo. Seus sentimentos, preocupações, tristezas, desgostos e desejos tornam-se aparentes e fazem parte da assim chamada leitura. Tanto os participantes quanto o médium estão funcionando através do mesmo centro. Com essa espécie de médium e esse tipo de sessão, o homem ou mulher altamente inteligente e mentalmente polarizado não aprenderá nada e provavelmente não receberá nenhuma mensagem, a menos que seja ludibriado. Portanto, consequentemente, quando isso é submetido à investigação científica por mentes treinadas, o fenômeno físico tem predominado, e não as formas mais sutis de psiquismo. Quando as formas mais sutis da percepção super ou extrasensorial estavam envolvidas, os indivíduos não eram adolescentes ou tinham em torno de 20 anos e estavam, principal e diretamente enfocados no corpo emocional. Isso ocorre mesmo quando se é altamente intelectualizado. Portanto, essa forma de comunicação telepática efetua-se de duas maneiras diferentes, sempre com o plexo solar envolvido. A. Ela será de plexo solar para plexo solar entre duas pessoas que são comuns, emocionais, governadas pelo desejo e, principalmente, centralizadas nos corpos animal e astral. B. Ela será entre uma pessoa do tipo plexo solar, se é que se pode chamá-la assim, e um tipo mais elevado, cujo plexo solar está funcionando ativamente, mas cujo centro laríngeo também está ativo. Esse tipo de pessoas registra as radiações em dois lugares, contanto que o pensamento sentido e emitido pelo seu plexo solar contém em si mesmo algo de energia ou substância mental. O sentimento puro e as emanações inteiramente emocionais entre pessoas requerem apenas o contato de plexo solar. Mais tarde, quando o trabalho do grupo com a telepatia é empreendido, os centros de transmissão em que o sentimento elevado e consagrado, a devoção, a aspiração e o amor estão envolvidos, e onde os grupos trabalham com o amor puro, a comunicação será de coração para coração, e do coração de um grupo para o de outro. A tão usada expressão conversa de coração para coração é, de um modo geral, nos tempos atuais, uma designação falsa, mas será verdadeira algum dia. Na atualidade, é, geralmente, uma conversa de plexo solar. A segunda forma de trabalho telepático é a de mente para mente, e essa forma de comunicação que tem sido objeto da mais profunda investigação nos últimos tempos. Nela, apenas os tipos mentais estão envolvidos, e quanto mais emoção, o sentimento e o desejo forte puderem ser eliminados, mais eficaz será o trabalho realizado. O desejo exacerbado de alcançar sucesso no trabalho telepático e o medo do fracasso são os meios mais seguros de se bloquear o trabalho frutífero. Em todo trabalho desse tipo, uma atitude de desapego e um espírito de não ligar são de real auxílio. Experimentadores nessa linha precisam dar mais tempo e reflexão ao reconhecimento desses tipos de força. Precisam compreender que a emoção e o desejo de algo, por parte do agente receptor, liberam correntes de energias que rebatem ou repelem aquela que procura estabelecer contato, tais como as dirigidas pelo pensamento de alguém procurando comunicar-se.
Quando essas correntes são suficientemente fortes, atuam como um bumerangue e retornam ao centro emanador, para onde são atraídas de volta através do poder da vibração que as enviou. Neste conceito encontra-se oculta a causa do fracasso. A. Por parte do emissor ou agente transmissor. O intenso desejo de efetuar uma impressão satisfatória atrairá o pensamento emitido de volta para quem o transmitiu. B. Por parte do agente receptor, cujo desejo de ser bem-sucedido é tão intenso que o leva a libertar uma corrente de energia tal, capaz de bloquear e rechaçar outra que se aproxime, fazendo retornar à sua origem, ou, se o receptor está consciente disso e procura reprimir a onda de desejos que o invade, frequentemente consegue ficar cercado por uma impenetrável parede de desejos reprimidos. 2. O trabalho telepático. A telepatia e os poderes aliados a ela serão compreendidos somente quando a natureza da força, das emanações e radiações e das correntes de energia for melhor apreendida. Isso está acontecendo com rapidez, uma vez que a ciência está, cada vez mais, penetrando no arcano das energias e começando a trabalhar, como faz o ocultista, no mundo das forças. Dever-se-ia, também, ter em mente que apenas quando os centros envolvidos no processo forem utilizados de forma consciente é que teremos aquele trabalho cuidadosamente direcionado, que produzirá resultados satisfatórios. Por exemplo, uma pessoa emocional, usando principalmente o centro do plexo solar, esforçar-se-á para entrar em sintonia com outro de tipo mental. Disso resultará apenas confusão, pois as duas partes em questão estão usando centros diferentes, sendo sensíveis a certos tipos de força e insensíveis a outros. O mesmo ocorre se uma pessoa, ainda que mentalmente polarizada, e, portanto, sensível a vibrações similares, tenta estabelecer contato telepático com outra que esteja sob tensão emocional e, por conseguinte, não responsiva, ou, então, que esteja inteiramente absorta em algum problema mental e, portanto, circundada por uma muralha de pensamentos forma, achando-se, assim, impermeável às impressões. Conforme se pode observar, o cultivo do desapego é uma qualidade imprescindível para o sucesso telepático. Todos aqueles que procuram trilhar o caminho do discipulado estão se esforçando para viverem focados no centro coronário, e, através da meditação, em fazer aflorar o poder da alma. O problema com o qual vocês se deparam, como discípulos tentando desenvolver a sensibilidade telepática, baseia-se nos dois princípios seguintes. A. Qual dos três corpos é o mais ativo? Isso indicará onde vocês vivem subjetivamente a maior parte do tempo. B. Qual é o centro mais significativo quanto a seu equipamento e através do qual você contata mais facilmente as modernas condições de vida? O que eu quero dizer com essas palavras é, em que ponto, literalmente falando, sua energia de vida está predominantemente enfocada e sua energia sensorial melhor se expressa. Uma compreensão desses princípios tornará o leitor mais apto para trabalhar e para realizar um experimento inteligente. Por essa razão, observem-se a vocês mesmos com cuidado e, no entanto, de forma impessoal, investiguem o porquê e o para que dos efeitos produzidos, pois, fazendo isso, estarão aprendendo. O terceiro tipo de trabalho telepático é aquele de alma para alma. Esse é o tipo mais elevado possível para a humanidade e é essa forma de comunicação que tem sido responsável por todos os escritos inspirados de real poder, pelas escrituras do mundo, pelas elocuções iluminadas, pelos discursos inspirados, e pela linguagem do simbolismo. Isso só é possível quando existe uma personalidade integrada e, ao mesmo tempo, age o poder de focalizar a si mesmo na consciência da alma. A mente e o cérebro devem, simultaneamente, ser colocados em perfeita relação e alinhamento. E minha intenção é esclarecer, mais adiante, essa ciência da comunicação, que se iniciou através do sentido do tato e se desenvolveu através do som, dos símbolos, das palavras e frases, das linguagens, da escrita, da arte, e que prossegue em direção ao estágio dos símbolos superiores, do contato vibratório, da telepatia, da inspiração e da iluminação. Até agora, apenas tracei um esboço geral, porém, os detalhes específicos serão abordados posteriormente.
O trabalho dos comunicadores telepáticos é um dos de maior importância na nova era que se aproxima e será de grande valia ter uma ideia do seu significado e de suas técnicas. Resumindo a instrução acima, eu afirmaria que, no que se refere a indivíduos, 1. A comunicação telepática é a. Entre alma e mente, b. Entre alma, mente e cérebro. Isto, quando se considera o desenvolvimento individual interno. 2. Quando ocorre entre indivíduos, a comunicação telepática é a. Entre alma e alma, b. Entre mente e mente, c. Entre plexo solar e plexo solar, e, portanto, puramente emocional, d. Entre todos esses três aspectos da energia simultaneamente, no caso de pessoas muito evoluídas. 3. Outras possibilidades. A. Entre um mestre e seus discípulos ou discípulo, b. Entre um mestre e seu grupo, e um grupo ou grupos de sensitivos e aspirantes no plano físico. c. Entre grupos subjetivos e objetivos, d. Entre a hierarquia oculta e grupos de discípulos no plano físico, e. Entre a hierarquia e o novo grupo de servidores do mundo, com o objetivo de atingir a humanidade e encaminhá-la para mais perto da meta. Isso diz respeito à nova ciência da comunicação telepática de grupo, da qual a telepatia de multidão ou de massa, tão bem conhecida, é a expressão mais inferior que se conhece. Essa telepatia instintiva pode ser equiparada a uma revoada de pássaros, atuando como uma unidade, ou aquela telepatia animal que serve para governar, de forma tão misteriosa, os movimentos de rebanhos de animais, e a transmissão rápida de informação entre as raças selvagens e pessoas não inteligentes. Todos esses são exemplos daquela exteriorização mais inferior de uma realidade espiritual interna. Um estágio intermediário dessa atividade instintiva, baseada sobretudo em reações do plexo solar, pode ser observado na moderna psicologia de massa e na opinião pública. Ela é, como se sabe, predominantemente emocional, pouco inteligente, astral e fluida em sua expressão. Isso está mudando rapidamente e está se transferindo para o domínio daquilo a que se chama de opinião pública inteligente, mas esta mudança tem sido lenta até agora. Tal processo envolve a atividade dos centros da garganta e do asna. Temos, portanto, 1. Telepatia instintiva. 2. Telepatia mental. 3. Telepatia intuitiva. Eu relembraria a vocês, logo de início, que a sensibilidade aos pensamentos de um mestre, a sensibilidade ao mundo das ideias e a sensibilidade às impressões intuitivas constituem, todas, formas de sensibilidade telepática. É óbvio que qualquer consideração a respeito desse tema deve levar em conta três fatores importantes. 1. O agente iniciador. Estou usando essa palavra deliberadamente, já que o poder para se trabalhar telepaticamente, tanto como agente iniciador quanto como receptor, está intimamente ligado à iniciação e é um dos indícios de que o homem está pronto para esse processo. 2. O sujeito receptor daquilo que lhe é transmitido nas asas do pensamento. 3. O meio através do qual se pretende efetuar a transferência de pensamento, de ideia, de desejo, de impressão e, portanto, de alguma forma de conhecimento. Esse é o relato mais simples da mecânica elementar do processo. Indica, também, a compreensão mais elementar do pensamento encerrado tão frequentemente nas palavras do Bhagavad Gita que nós traduzimos no ocidente pelos termos, o conhecedor, o campo do conhecimento e o conhecido. Muitas vezes vocês têm ouvido dizer que todo livro sagrado, como o Bhagavad Gita, por exemplo, tem várias interpretações, dependendo do ponto de evolução do leitor, ou do buscador da verdade. Essa interpretação do Bhagavad Gita em termos do comunicador, comunicação e comunicante ainda exige esclarecimento, e, na ideia que lhes transmiti acima, deles um leve indício. 3. Os três tipos de telepatia. Vamos discutir agora, mais ou menos detalhadamente, os três tipos de telepatia mencionados anteriormente: telepatia instintiva, telepatia mental e telepatia intuitiva. Esses três produzem diversas formas de atividades e utilizam diferentes áreas de comunicação. 1. A telepatia instintiva baseia-se naqueles impactos de energia que vêm de um corpo etérico e provocam uma impressão sobre outro.
O meio de comunicação empregado é, conforme se observou, a substância etérica de todos os corpos, que é necessariamente uma com a substância etérica do planeta. A área em torno do plexo solar, embora não em direta relação com esse centro, já que ele existe como um instrumento distinto de todos os outros instrumentos ou centros, é sensível ao impacto da energia etérica, pois essa área do corpo etérico está em contato direto com o corpo astral, o corpo do sentimento. Além disso, bem perto do plexo solar encontra-se aquele centro perto do baço que é o instrumento direto de introdução do prana no mecanismo humano. Essa resposta instintiva ao contato etérico foi o processo de comunicação predominante nos tempos lemurianos e foi usado em grande parte no lugar do pensamento e da fala. Envolvia principalmente dois tipos de impressão, o instinto da autopreservação e o da autorreprodução. Uma forma mais elevada dessa telepatia instintiva foi preservada na expressão que usamos tão frequentemente: eu tenho a sensação de que. E construções semelhantes. Têm elas implicações definitivamente astrais e atuam através da substância astral, utilizando a área do plexo solar como placa sensível ao impacto e à impressão. Convém esclarecer, aqui, um ponto a respeito do qual vocês elevem refletir. Essa sensibilidade astral, não etérica, ou telepatia que se sente foi basicamente um tipo de comunicação dos Atlantes e consistia em empregar, em última análise, o próprio centro do plexo solar como agente receptor, o agente emissor, se é que posso usar tal expressão, atuava através de toda a área do diafragma. Era como se emergisse dessa parte do veículo humano um conjunto de forças ou de ondas centrífugas de energia. Área relativamente ampla, a partir da qual a informação era enviada, atuava como um amplo distribuidor geral. Entretanto, a área que recebia a impressão estava mais delimitada, já que envolvia apenas o plexo solar. A razão disso explica-se pelo fato de que, na época Atlante, o ser humano ainda era incapaz de pensar, nos moldes segundo os quais entendemos o pensamento. É difícil para nós entender que toda a parte inferior do corpo estava entregue às sensações. A única contribuição mental do comunicador era o nome do receptor, além do nome ou forma substantiva da ideia a ser transmitida. Esse pensamento embrionário dirigia-se à sua meta e o poderoso mecanismo sensorial do plexo solar recebia-o, atuando como um imã, e atraía fortemente tal impressão sensorial, extraindo-a do comunicador. Esse é o processo que se produz quando, por exemplo, uma mãe pressente que algum perigo ameaça seu filho, ou que algo está lhe acontecendo. Desse modo, ela se torna assim, muitas vezes, capaz de enviar, por meio do amor instintivo, um aviso mais definido. O plexo solar está envolvido no que se refere ao receptor, já a área ao redor do diafragma acha-se envolvida no que concerne ao comunicador. 2. Em nossa raça ariana, o trabalho com a telepatia instintiva constitui ainda a principal expressão dessa possibilidade espiritual, mas, ao mesmo tempo, a telepatia mental está prevalecendo cada vez mais e se tornará cada vez mais evidente, à medida que o tempo passar. Nesse período de transição, é mais difícil definir ou diferenciar as áreas particularmente envolvidas, porque o plexo solar ainda está excessivamente ativo. O que se tem hoje em dia é uma mescla de telepatia instintiva e o começo de uma telepatia mental. Todavia, essa se manifesta muito raramente, e mesmo assim apenas nas classes cultas. Entre as massas, a telepatia instintiva é ainda a forma de contato. No que se refere à telepatia mental, o centro laríngeo é o que está essencialmente envolvido. Às vezes, há também pequena atividade do centro cardíaco e sempre uma certa reação do plexo solar. Daí o nosso problema. Frequentemente o comunicador enviará uma mensagem via centro da garganta, e o receptor ainda usará o plexo solar. Esse é o método mais comum, e eu lhes pediria que se lembrassem disso. O envio de uma mensagem pode efetuar-se mediante o centro laríngeo, o que ocorre frequentemente entre os discípulos, mas o receptor provavelmente usará o centro do plexo solar. O centro da garganta é, por excelência, o centro ou meio de todo o trabalho criativo. Os centros cardíaco e laríngeo, porém, deverão, afinal, ser usados em conjunto. Apresentei já, anteriormente, a razão disso nas seguintes palavras. Apenas do centro cardíaco podem fluir, na realidade, as linhas de energia vinculadoras e unificadoras.
Foi por esse motivo que eu prescrevi certas meditações que estimulam o centro cardíaco à ação, ligando tal centro, que se encontra entre as omóplatas, ao coronário, localizado no centro da cabeça, mediante a correspondência superior com o centro cardíaco, o lótus de 1000 pétalas. Esse centro cardíaco, quando devidamente magnético e irradiante, une os discípulos uns com os outros e a todo mundo. Isso acarretará também aquela interação telepática que deve ser ardentemente desejada e que é tão construtivamente útil à hierarquia espiritual, contanto que ela se estabeleça dentro de um grupo de discípulos empenhados e dedicados ao serviço da humanidade. Então poder-se-á confiar neles. 3. A telepatia intuitiva é um dos desenvolvimentos que se obtém no caminho do discipulado, um dos frutos da verdadeira meditação. As áreas envolvidas são a do centro coronário e a do centro laríngeo, e os 3 centros que se tornarão ativos no processo são o centro da cabeça, que é receptivo às impressões das fontes mais elevadas, e o centro ajna, que é o receptor das impressões intuitivas idealistas. Esse centro ajna pode então irradiar aquilo que é recebido e reconhecido, usando o centro da garganta como formulador criativo do pensamento e o fator que corporifica a ideia sentida ou intuída. Portanto, tornar-se-á cada vez mais evidente a necessidade de se ter um conhecimento mais completo da atividade dos centros, do modo como são considerados na filosofia hindu, e até que haja uma real compreensão do papel que o corpo vital desempenha como transmissor e como receptor de sentimentos, pensamentos e ideias, haverá pouco progresso na compreensão correta dos métodos de comunicação. Existe um paralelo interessante entre os 3 tipos de trabalho telepático, suas 3 técnicas de realização e as 3 grandes formas de comunicação na Terra. Telepatia instintiva, viagem de trem, estações em toda parte, telégrafo. Telepatia mental, viagem marítima, portos na periferia de todas as regiões, telefone. Telepatia intuitiva, viagem aérea, campo de aterrissagem, rádio. Nota: considerar que a analogia corresponde ao meados da década de 1950, portanto, no lançamento desta obra. Fim da nota. Aquilo que se passa com a consciência humana sempre se exterioriza ou encontra sua analogia no plano físico, e, portanto, está ligado ao desenvolvimento da sensibilidade à impressão. Ainda há uma outra maneira de se encarar a questão da resposta entre as áreas transmissoras e receptoras da consciência. Seria interessante enumerar as etapas desse processo. Como ainda é pouco que se pode colocar em prática, muita coisa deve permanecer no plano teórico. Não obstante, visando a instrução geral de vocês, passo a enumerar as várias formas de trabalho telepático. 1. Trabalho telepático de plexo solar para plexo solar. Esse é um tópico do qual já tratamos. Está intimamente relacionado com o sentimento. Nele, pouco ou nada do pensamento está envolvido, refere-se às emoções, medo, ódio, desgosto, amor, desejo, e muitas outras reações puramente astrais, e realizar-se de forma instintiva na região abaixo do diafragma. 2. Trabalho telepático de mente para mente. Esse já começa a ser possível, e muito mais pessoas do que imaginamos são capazes de realizar tal tipo de comunicação embora não saibam de onde vêm as várias impressões mentais e isso aumenta enormemente a complexidade da vida nessa época e multiplica o problema mental de milhares de indivíduos. 3. O trabalho telepático de coração para coração. Esse tipo de impressão é a sublimação da resposta sentimento registrada anteriormente na escala da evolução do plexo solar. Abarca apenas as impressões grupais e constitui a base da condição exposta na Bíblia quando faz menção do maior sensitivo que a humanidade jamais produziu, o Cristo. Lá, refere-se a ele como um homem de dores e que conheceu o padecimento, mas isso não implica nenhuma dor ou sofrimento pessoal. É simplesmente a consciência da dor do mundo e o peso do sofrimento com o qual se debate a humanidade. Sentir-se irmanado com o sofrimento do Cristo é a reação do discípulo ante as mesmas condições do mundo. Esse é o verdadeiro coração dilacerado e ainda é algo muito raro de se encontrar. O que se conhece normalmente como coração dilacerado é literalmente um plexo solar rompido, acarretando, consequentemente, o desequilíbrio do sistema nervoso. Na verdade, isso se deve a uma falha em não se saber trabalhar no nível da alma.
4. Trabalho telepático de alma para alma. Para a humanidade, esse é o tipo mais elevado de trabalho possível. Quando o homem, como alma, começa a responder a outras almas e a seus impactos e impressões, então rapidamente torna-se pronto para o processo que a conduz à iniciação. Há outros tipos de possibilidades telepáticas que eu gostaria de mencionar para vocês. Eles só são possíveis quando os 4 grupos de impressão telepática mencionados acima começam a constituir parte consciente da experiência do discípulo. 5. Trabalho telepático entre alma e mente. Essa é a técnica por meio da qual a mente é mantida firme na luz. Com isso, esta toma conhecimento do conteúdo inato da consciência da alma, inerente àquilo que é a parte da vida grupal da alma em seu próprio nível, e quando se acha em comunicação telepática com outras almas, conforme se mencionou no 4º subtítulo. Esse é o verdadeiro significado da telepatia intuitiva. Através desse sistema de comunicação, a mente do discípulo é fertilizada com ideias novas e espirituais, ele se torna consciente do grande plano e sua intuição é despertada. Deve-se, aqui, ter em mente um ponto que é muitas vezes esquecido: o influxo das novas ideias a partir dos níveis búdicos, despertando a intuição do discípulo, indica que sua alma está começando a se integrar, consciente, e identificar-se menos e menos com os reflexos inferiores, ou seja, com a personalidade. Essa sensibilidade mental e essa relação entre a alma e a mente permanecem em estado rudimentar no plano mental por um longo tempo. Aquilo que se pressente permanece muito tempo vago e muito abstrato para ser formulado. Esse é o estágio da visão e da revelação místicas. 6. Trabalho telepático entre a alma, mente e cérebro. Nesse estágio, a mente ainda continua sendo o receptor da impressão da alma, mas, por sua vez, ela se torna um agente transmissor ou comunicador. As impressões recebidas da alma, e as intuições registradas através dela, procedentes da tríade espiritual, são agora formuladas em pensamentos. As ideias vagas e as visões até então não expressas podem agora ser revestidas com uma forma e enviadas ao cérebro do discípulo como formas de pensamento corporificadas. No tempo oportuno, e como resultado de treinamento técnico, o discípulo pode, por esse meio, atingir a mente e o cérebro de outros discípulos. Esse é um estágio sumamente interessante. Constitui-lhe uma das maiores recompensas da correta meditação e implica uma grande e real responsabilidade. Vocês encontrarão maiores informações sobre este estágio da telepatia em meus outros livros, particularmente em um tratado de magia branca. O que mencionei até aqui é praticamente tudo o que diz respeito ao homem em seu próprio trabalho, treinamento e contatos individuais internos. Entretanto, há toda uma gama de contatos telepáticos que deveria ser considerada porque eles constituem a meta para a humanidade. 7. Trabalho telepático entre um mestre, ponto focal de um grupo, e o discípulo no mundo. Constitui verdade ocultista o fato de que nenhum homem é realmente admitido no grupo de um mestre, como discípulo já aceito, até que ele tenha se tornado espiritualmente impressionável e possa funcionar comumente em colaboração com a sua própria alma. Antes disso, ele não pode constituir parte consciente de um grupo que atua nos planos internos, reunido em torno de uma força personalizada, o mestre, nem pode trabalhar, de alguma forma, como alma consciente. Então o mestre pode começar a impressioná-lo com as ideias grupais através de sua própria alma. Depois ele se manterá por um certo tempo na periferia do grupo. Finalmente, à medida que a sua sensibilidade espiritual aumenta, pode ser definitivamente impressionado pelo mestre, sendo-lhe ensinada, então, a técnica de contato. Mais tarde, o grupo de discípulos, atuando como um pensamento forma sintético, poderá atingi-lo, e então ele, automaticamente, torna-se um deles. Para os que possuem um verdadeiro sentido esotérico, o que se disse acima transmitirá uma boa quantidade de informação, até então oculta. 8. Trabalho telepático entre um mestre e seu grupo. Este é o modo de trabalho por meio do qual um mestre treina seus discípulos e trabalha através deles, impressionando-os simultaneamente com uma ideia ou um aspecto da verdade. Pela observação de suas reações ele pode avaliar a atividade conjunta do grupo e a simultaneidade de suas respostas. 9. Trabalho telepático entre grupos subjetivos e objetivos.
Eu não me refiro aqui ao contato entre um grupo interno de discípulos, atuando conscientemente em níveis subjetivos, nem à forma externa que tal grupo assume. Refiro-me, sim, a um grupo interno e um grupo ou a grupos externos diferentes. Esses grupos, em ambos os níveis, podem ser bons ou maus, de acordo com a qualidade ou a categoria de seus componentes e de seus motivos. Isso abre um largo campo de contatos e é uma das maneiras segundo as quais a hierarquia de mestres trabalha, como seres individuais. Entretanto, não é possível para grupos no plano externo responder a esse tipo de contato até que todos os seus membros tenham tido o centro cardíaco despertado. Com relação a isso, um ponto muito interessante deveria ser observado. O despertar do centro cardíaco indica a exclusividade, apreciação e contato grupais, assim como o pensamento de grupo e vida em atividade grupal. A menos, porém, que o centro da cabeça também esteja desperto e ativo, a alma não é capaz de exercer controle, e essa atividade cardíaca não é necessariamente o que chamamos uma atividade boa ou espiritual. Ela é bastante impessoal, assim como o Sol, do qual o coração é, como se sabe, o símbolo. Ele brilha igualmente sobre o bom e o mal, e a atividade grupal, como resultado do despertar do coração, pode incluir tanto os maus como os bons grupos. Por conseguinte, você pode perceber a necessidade de se despertar o centro da cabeça e de deixar que ele controle o aspecto alma. Daí a ênfase colocada na formação do caráter e a necessidade da meditação. 10. Trabalho telepático entre a hierarquia de mestres, como um grupo, ou de uma parte da hierarquia e grupos de discípulos. Pouca coisa posso dizer-lhes a esse respeito e mesmo assim vocês não iriam ou não poderiam compreender. O experimento que estamos realizando agora, em conexão com o novo grupo de servidores do mundo, está relacionado com esse método de trabalho telepático. Algumas dessas formas de trabalho telepático têm, inevitavelmente, seus reflexos distorcidos no plano físico. É preciso que vocês se disponham a refletir sobre isso e procurem identificar as correspondências entre eles. O que é a psicologia de massa com o seu caráter de irracionalidade e a sua cega atividade, se não uma reação da massa às impressões do plexo solar transmitida de grupo para grupo? O que é chamada opinião pública a não ser vagas relações mentais da massa humana que começa a tatear o seu caminho mental, até atividade e atuação das mentes mais ativas e mais poderosas. As palavras escritas ou faladas não são em si mesmas adequadas para avaliar a manifestação da moderna opinião tal como a temos hoje. O que é essa informação tida como precisa, que circula tão rapidamente entre as raças selvagens, senão uma expressão dessa telepatia instintiva que emprega o corpo vital e os fluidos prânicos como meios de expressão? 4. Os 3 tipos de energia envolvidos. A inter-relação telepática entre os membros de um grupo cresce através da atitude constante do pensamento reflexivo e de um firme amor de uns pelos outros. Eu gostaria de relembrar-lhes que, quando uso esses termos, refiro-me aos 2 principais tipos de energia existentes hoje no mundo. A energia é, essencialmente, substância ativa. Esses 2 tipos de força são de uma vitalidade e potência tais e de substância tão sutil, que podem atravessar e impelir a atividade os fluidos prânicos que constituem a essência do corpo etérico, aos quais já me referi anteriormente. O trabalho telepático, portanto, relaciona-se com 3 tipos de energia que se revelam como forças com poder para motivar. 1. A força do amor, com seu caráter negativo, a qual a. Atrai o material necessário para revestir a ideia, o pensamento ou o conceito a se transmitir, sendo também um meio de atração utilizado pelo receptor. A partir daí, tanto o transmissor quanto o receptor trabalham com o mesmo instrumento, mas o transmissor usa a energia do amor de um todo maior, ao passo que o receptor concentra, sobre o transmissor, a energia do amor de sua própria natureza. Assim sendo, pode-se compreender por que enfatizo a necessidade do amor e da atitude de não criticar. B. Constitui a propriedade de coesão que une o transmissor ao receptor e que também produz a coesão do que se transmite. Consequentemente, ficará claro para vocês que, somente na época atual, podemos começar a procurar uma expressão mais ampla e geral do processo telepático, pois apenas hoje o princípio do amor está realmente começando a afetar o mundo em maior escala. O amor é uma causa,
A um partido ou a uma ideia está prevalecendo cada vez mais, produzindo, nos estágios iniciais, as aparentemente profundas divisões com as quais estamos tão familiarizados e que nos angustiam tanto, mas produzindo, finalmente, o predomínio da disposição de amar que sanará os rompimentos de relações e gerará a síntese entre os povos. O amor, não o sentimento, é a chave para o trabalho telepático bem-sucedido. Por conseguinte, amem-se uns aos outros com renovado entusiasmo e devoção, procurem expressar esse amor de todas as formas possíveis, no plano físico, nos níveis da emoção e através do pensamento correto. Deixem que o amor da alma flua através de tudo como uma força regeneradora. 2. A força da mente. Essa é a energia iluminadora que ilumina o caminho de uma ideia ou forma a ser transmitida e recebida. Não se esqueçam de que essa luz é substância sutil. Através de um raio de luz a energia da mente pode materializar-se. Essa é uma das mais importantes afirmativas feitas em relação à ciência da telepatia. O sucesso disso depende do alinhamento dos corpos do transmissor e do receptor. A dupla linha de contato precisa ser a da energia mental e da energia elétrica do cérebro. O poder magnético do amor para atrair atenção, produzir alinhamento, harmonia e compreensão não é tudo que é necessário na nova telepatia que caracterizará a nova era. É preciso haver também desenvolvimento e controle mentais. Essa forma de telepatia não é uma função da alma animal, como é o caso dos contatos de plexo solar e das respostas a mensagens dadas pelo homem ou mulher emocionalmente polarizados. Esse tipo de relação telepática com sua resposta é uma característica da alma humana, trabalhando de mente para mente e de cérebro para cérebro. É literalmente um estado de consciência condicionado pela pessoa mentalmente integrada, de tal forma que ela é consciente e inclusiva do estado mental e dos processos de pensamento de uma outra pessoa. 3. A energia do prana, ou a força etérica do corpo vital. Essa energia, por um ato da vontade sob a pressão do poder magnético do amor, responde ou é receptiva às duas energias mencionadas acima. A ideia, a forma do pensamento ou impressão mental a ser registrada na consciência cerebral do receptor abre um caminho nos fluidos prânicos, controlando, assim, a sua atividade, tão incessante quanto a tendência de Sita em produzir pensamentos forma, de tal modo que o cérebro se torne responsivo de duas maneiras. A. Ele é levado à passividade pelo impacto dos três tipos de energia, combinados e fundidos em uma corrente de forças. B. Ele se torna ativamente capaz de responder à ideia, impressão, pensamento forma, símbolo, palavras etc., que estão sendo projetados no interior da área de sua atividade consciente. Tentarei reduzir a informação acima à simplicidade prática, mostrando, dessa forma, como esses três tipos de energia podem ser utilizados no trabalho prático. 1. Pelo uso da energia do amor de três formas. A. Irradiando amor, não o sentimento, para seus irmãos no momento da transmissão ou da recepção. B. Aproveitando o poder inerente do amor para atrair o material ou substância e, dessa forma, revestir, no sentido oculto do termo, o que se envia. C. Emitindo a impressão, a ideia revestida, numa corrente de amor que seu irmão, alerta, receptivo e vigilante, atrairá para si próprio através do amor que, conscientemente, tem por você. 2. Pelo uso da energia mental através do esforço em polarizar-se a si próprio nos níveis mentais da consciência. Por um ato definido da vontade, eleva-se a consciência ao plano mental, mantendo-a ali. Essa ação é o reflexo, num plano inferior e na consciência cerebral, da capacidade da mente em se manter na luz. O êxito de todo o trabalho telepático, feito tanto individual quanto grupalmente, dependerá da capacidade de se manterem mentalmente firmes na luz. A diferença é que desta vez isso é feito pelo propósito do trabalho planejado mentalmente, e que se tenta manter a mente firme na luz do grupo, ou na luz um do outro, e não especificamente na luz de sua própria alma. 3. Pelo uso conscientemente organizado da energia do centro etérico ajna, e, às vezes, do centro coronário, quando se recebe, e do laríngeo, quando se transmite. Isso coloca em atividade a força etérica quando se trabalha telepaticamente, mas implica uma subordinação consciente ao poder das outras duas energias. Vocês observarão que,
Na prática, isso envolve, por parte do discípulo, o poder de fazer três coisas ao mesmo tempo. É preciso refletir mais profundamente sobre a realidade e sobre a necessidade de se emitir uma energia ativa quando se trata da transmissão e de manter uma receptividade ativa quando está atuando como receptor. Eu gostaria de ressaltar que o êxito do trabalho telepático depende dos seguintes fatores. Primeiro, que não haja barreiras entre o receptor e o transmissor. Tais barreiras seriam a falta